Muito obrigado pelo convite, Cláudia, a equipe. Também agradecer aí a presença, né, do doutor Alexandre, nosso PRE do Estado aí, então, sempre importante a parceria nesse Ministério Público tão singular, né, sui generis, que é, né, em primeiro grau, estão promotores dos estados, que prestam a justiça eleitoral, a função, do MPF, é uma integração, no meio dos estados, muito profícua, é um exemplo, né, de integração dos ramos do Ministério Público na seara eleitoral. Então, é um prazer estar aqui para a gente debater um assunto que vai vir à tona agora nos próximos meses, até o final do ano. É um tema que, felizmente, não é muito extenso, ele é curto, né, poucas normas, tem algumas nuances, então é importante ficar atento a algumas nuances, mas não é de alta complexidade, mas exige, sim, uma atenção dos colegas, alguns pontos que a gente vai destacar aqui, para que isso seja, né, não cause muito impacto na promotoria, porque dependendo do tamanho da promotoria, pode chegar a vários RECON, que a gente chama lá no sistema Sisconta, que é o sistema do MPF, que manda, né, até os dados que a Receita cruzou com a Justiça Eleitoral para ver quem doou acima do limite, e a partir daí tem que fazer um trabalho. A maioria é arquivamento, mas alguns vai ter que representar. Então, isso é bem importante, né, para a gente trabalhar de uma forma bem harmônica, né, e que também não cause muito impacto, e que a gente resolva os casos aí. Então, eu faço uma explanação e também, a qualquer momento, pode interromper, fazer perguntas, ou ao final, também fica à vontade, Cláudio, ou mesmo o doutor Alexandre também, se quiser fazer algum complemento durante a minha fala, não tem problema nenhum, aqui é um bate-papo, uma reflexão sobre a questão das doações irregulares, tá? Basicamente, a base legal, né, notícia boa, são poucos artigos, né, basicamente os limites de doação, né, que as pessoas jurídicas não podem mais, pessoas físicas se podem doar, né, as campanhas eleitorais estão no artigo 23, parágrafo 1º ao 10º, as exceções. Depois, no artigo 24C, parágrafo 1º ao 3º, fala do cruzamento, né, que na verdade não há em si uma quebra de sigilo fiscal da pessoa, apenas o TSE manda à Receita a lista das doações, quem doou pelo CPF, né, quem doou e quanto doou, e a Receita, sem dizer quanto ele declarou, quanto é a renda, ele só diz se ele excedeu ou não, ou seja, se excedeu, em regra, uns 10%. Aí vem para o Ministério Público fazer análise. Então, você não vai vir para nós quanto a pessoa declarou no ano anterior, para a gente já fazer a representação já completinha. A gente, na verdade, sabe que ele doa mais do que os 10% permitido em lei, porque você informou, só que ultrapassou esse limite. Aí a gente pede na ação a quebra do sigilo fiscal como preliminar, isso é pacífico no TSE, e aí vem a informação completa, né? E daí o que excedeu vai ser 100% de multa. Mas esse é um procedimento que não gera a quebra do sigilo bancário de forma irregular, mas que chega a informação para nós que aquela doação excedeu o limite que ele tinha, né? E depois, isso tudo é regulamentado, o TSE costuma fazer, né? Várias resoluções temáticas, detalhando um pouco mais, e é só um artigo na resolução 23.607, que é a resolução que trata de arrecadação em gasto em campanha. O artigo 27 trata justamente, quando a fala de doações, dos limites, né, possíveis. Então, é só um artigo nessa resolução, então uma consulta é bem tranquila, praticamente não precisa nem ir na lei, né? Quem quiser ir na lei pode ir, mas na verdade quem lê o artigo 27 da resolução 23.607 é a síntese atualizada que está em vigor, inclusive tem algum entendimento do TSE lá, que já é pacífico na jurisprudência. Talvez a fonte mais tranquila de olhar esses poucos, né? Tem vários parágrafos, mas é um artigo pequeno, e você compreende toda a matéria nesses poucos artigos aí. E a gente acrescenta aqui um pouquinho mais questões doutrinárias e jurisprudenciais, só para agregar temas polêmicos, né? Primeira coisa importante só é o limite em si, né? Eu peço licença aos colegas que já trabalham legal há mais tempo, talvez saibam, né? Tem vários colegas aí experientes que possam saber, mas posso ter colegas que estão iniciando, ou pela primeira vez, segunda vez, que estão atuando, então é importante a gente passar as informações principais e depois trazer alguns temas controvertidos. Tendo essa base legal, quem lê essas normas vão perceber que as pessoas jurídicas não podem, obviamente, não, pessoas tirando o partido, né? Os partidos podem passar naturalmente, né, os seus candidatos, fundo eleitoral, fundo partidário que eles recebem, que podem estabelecer, mas tirando para o partido, só pode doar em campanha pessoa física. Pessoa física pode doar o quê? 10%, no máximo 10% do rendimento bruto do ano anterior. Como a eleição foi em 2024, né, hoje agora vamos trabalhar em 2025 com aquilo que foi irregular em 2024, né, para ter um processamento TSE Justiça Eleitoral, TSE com a Receita Federal. Isso é feito, né, até a meio desse ano, e anos passado agora. Em 2025, a gente processa, até final do ano, para processar aquilo que foi doado acima do limite em 2024. A eleição de 2024. Portanto, na verdade, a declaração do ano anterior da eleição foi 2023. Então, é com base na declaração de 2023, né, que a gente vai ver quem doa mais em 2024, que o limite é 10% dos rendimentos declarados brutos, né, do ano anterior. Né? Se 2024 fez a doação, então
compara com 10% em 2023. Só toma um cuidado, um detalhe importante, né? O candidato, o próprio candidato pode doar para a campanha, mas o teto dele é diferente. O próprio candidato pode doar 10% do teto da campanha dele. Em cada município, né, seja vereador, prefeito, né, cada município tem um teto. Cada município, o TSE passa uma portaria, que é importante se consultar disponível no site do TSE, ou sites também, de cada município, qual é o teto da campanha para vereador e para prefeito. Então, imagine lá que num município lá possa gastar 300 mil reais para prefeito, né? Isso é um valor baixo, até mais, mas 300 mil reais. Então, o próprio candidato pode botar 30 mil. E não importa quanto ele declarou a receita, isso não importa. Para candidato é 10% do teto da campanha. Imagina lá que um município pequeno lá possa ter de teto de campanha 80 mil. Eu tenho aqui no Mato Grosso do Sul, tem vereador, né? Teve municípios que tem 80 mil só para campanha de vereador. Pois bem, 80 mil é 10%, é 8 mil que o vereador pode usar na sua campanha. Repetindo, né? Não importa quanto ele for a receita, é uma exceção. E por último, tome cuidado, que é o que mais dá engano aí dos colegas, é a chamado bem estimado em dinheiro. O que é um bem estimado em dinheiro? Ao invés de entregar dinheiro, doar dinheiro, né, transferência lá para o candidato, fazer um Pix ou fazer uma transferência para o candidato, doação, ele entrega um bem, ele empresta um carro por alguns meses, ele empresta um imóvel, ele pega um santinho ou faz alguma coisa, entrega o bem in natura. Contabilizado que são viola pelo teto, ou seja, quanto vale isso se ele fosse pagar? Então a gente chama bem estimado. Quando recebe produto in natura, a gente estima o valor de mercado. Se fosse o aluguel do carro de um mês, quanto custa? Ele lança esse valor. A prestação de imposto tem duas colunas que os candidatos fazem, do bem estimado em dinheiro, do bem até porque sobre os dois tem que fazer o teto, porque senão é muito fácil, né? Bota um teto da campanha, o candidato não gasta nada de dinheiro, mas recebe tudo dos doadores, coisas físicas, né? Bens in natura, e acaba não tendo problema de teto, né? Então, por isso que existe essa situação. Só que para bem estimado em dinheiro, o limite não tem nada a ver com o rendimento dele. E é bem alto, veja, a doação estimada em dinheiro, não importa a renda que a pessoa tem, pode doar até 40 mil reais, tá? Doação de até 40 mil reais. Então, doação estimada de dinheiro abaixo de 40 mil reais não tem que se preocupar. Tá? Eu já vi vários colegas, infelizmente, que não perceberam, né? Na hora de ver o RECON, que é aquele relatório que vem do Sisconta, indicando que ele doou, viu uma conta de 20 mil, representou. Mas não se atentou que a coluna que ele falava lá, eu logo mostro para vocês também, que é a coluna do bem estimado em dinheiro. E aí o limite é 40 mil, não tem nada a ver com 10%, tá? Tome cuidado. E a Receita não consegue fazer esse filtro, a Receita manda de qualquer jeito, tá? Então, não tenho cuidado com isso. Eu já mostro no próprio Sisconto, uma tabelinha onde está isso, tá? Excluindo o limite, que não está no limite aí para contabilidade, né? Os serviços advocatícios e de contabilidade não estão nesse teto, né? Seja aí, especialmente pelo candidato, né? Para dar o limite, né, da campanha dele. Então, se só aparecer lá na prestação de contas, dá para dar uma cuidadinha. Em regra, não é um problema, né? Porque a prestação de contas já separa isso, mas, em regra, o limite da campanha não integra o serviço habilidade. Então, às vezes, pode aparecer uma justificativa nesse sentido, aí tem que cuidar lá na prestação de contas se realmente, em relação ao candidato, isso está incluído ou não para ter o teto dele. Um detalhezinho pequeno. O que mais importa? Bom, o que é grave em relação a isso? Quem doa mais do que pode, qual é a gravidade? Primeiro, a sanção principal é essa, que está na lei, só tem essa direta, que é a multa de 100%, de até, não é que é 100%. O juiz pode dosar conforme a gravidade, né? E as circunstâncias, 50, 70, 100, né? No máximo, né? 100% do excesso. Então, imagine que uma pessoa podia doar lá 10 mil reais e doou 15, o excesso é 5 mil. Então, sobre 5 mil, pode botar uma multa de até 100%, que é mais 5 mil, né? Então, seria 10 mil reais. Então, é 100%, de até 100% do excesso. É só sobre excesso a multa, né? Sobre o total devido, né? Mas dá valores altos. E como é que é feita essa apuração? Que, de certa forma, até já comentei, né? Preliminarmente, que a gente vai ter acesso é essa que vem agora. Esse sistema Sisconto, vocês vão ter um cadastro lá, vai ter um e-mail que vocês vão entrar e vão receber e-mail, vão ter acesso lá ao Sisconto, que vai emitir uma série de nomes de relatórios, né? Que é basicamente o que eu já falei inicialmente, que é um cruzamento. O TSE mandou para a Receita cada pessoa que doou com a quantidade, a Receita só vai dizer, olha, esse aqui ultrapassou 10%, mas lembre, não é porque ultrapassou 10% e automaticamente tem a representação, tem que ver se não é caso de arquivamento, se não é um caso de que é o próprio candidato, se é um bem estimado em dinheiro, né? A Receita faz um cruzamento bruto, digamos, um cruzamento simplesmente do valor doado com o valor declarado se isso excedeu 10%, e manda uma lista enorme para nós. E eu repito, da lista, a grande maioria vai ser arquivada, não vai ser representado. Essa é notícia boa também, né? E depois nós vamos apurar precisamente de forma judicial. A gente vai fazer o pedido de quebra para quem a gente passar a fase final da representação, que não vai dar para arquivar, a gente vai ter que pedir ainda liminar
da pessoa na própria representação. Isso é obrigatório, não tem como fazer sem isso. E não precisa se separar, nem antes. Não tem lógica, né? Ah, faço antes para depois representar. Não, na própria representação já faz. É bem tranquilo isso aí. É isso que nós vamos receber, né? Vai ter, nós vamos ter um módulo depois, queria dar vocês contam e mostrar lá, né? Você não tem mais falar, né? Onde a gente vai receber essa informação, se aquela pessoa, em tese, né? Vou ter que analisar se ela doa mais que o limite ou não. Vai ter o Sisconta, chamado módulo de doação irregular. Então, o Sisconta tem lá doação irregular de 2025. E aí você vai pesquisar por zona eleitoral. Cada zona eleitoral vai ter todas as pessoas que o sistema identificou que é da tua zona eleitoral para mandar uma lista lá de doadores em tese acima do limite. Só tome cuidado que nem todos são da sua própria zona, que eu já logo explico que vale o domicílio civil, não eleitoral. E aí, o que eu faço, então? Aí vamos para a parte teórica para a gente, né? Passando essa parte mais teórica. Basicamente, é isso aí. O que vamos fazer? Recebi no Sisconta 10, 20, 50, se é um município grande, 100, 200 doadores, acima do limite. O que eu tenho que fazer? Primeira coisa importante, verificar o domicílio do doador. O próprio TSE vale, não é aonde ele tem título que ele responde o processo. Até para facilitar a sua defesa, é onde ele mora efetivamente. É quem tem endereço para receber a citação, né? Então, é domicílio civil, tá? Não a zona eleitoral. Então, nem todo mundo, e às vezes sistemas, né? Porque vai vir endereço da onde? Em regra, o sistema daqui, até botei aqui, vai ficar meio pequenininho, mas essa primeira seta aí, ó, município, domicílio do doador, vai bem lá pela Receita Federal. O endereço que ele botou na Receita Federal vai aparecer ali, por exemplo, aí aparecer o Antônio João, né? E vai ter a zona eleitoral. Não necessariamente Antônio João é da sua zona eleitoral. E aí é importante, aí, aqui pelo menos no Mato Grosso do Sul, aí tem que ver com vocês, Cláudio, o procurador regional, a gente já autoriza aqui, automaticamente já clicar lá no editar e já mandar, já remete para a zona eleitoral competente. Isso é um procedimento importante, porque não precisa, como uns faziam, abre uma NF, manda NF, uma burocracia extra, e o sistema é para isso, a própria portaria que regulamenta o Sisconta permite lá, salvo engano, a portaria 6 em 2000 e... não lembro de cabeça, aliás, 6 em algum 2023, acho que foi 22, 23, autoriza, né, fazer esse envio direto. Então, abriu o Sisconta, lá tem um relatório, e você vê que o município do doador ali, ó, na primeira seta, é um município que não integre a sua zona eleitoral, isso vai acontecer várias vezes, tá? Isso acontece muito, porque eles mandam para a zona eleitoral, todo mundo tem daquela zona eleitoral, mas só que, às vezes, o endereço que ele indica a Receita, que ele mora, é outro. Aí, simplesmente, a gente clica no editar, e para remeter lá, seleciona a zona eleitoral e manda já para a zona eleitoral competente. Ou seja, você deve fazer qual? Por causa dessa interpretação do TSE, só as pessoas que efetivamente moram na tua zona eleitoral, né? Mesmo que às vezes tenha título em outro local, assim como você manda para outros colegas, vão mandar para você. O que a gente fez apenas aqui no Mato Grosso do Sul, na última eleição, a gente, no ano seguinte, na verdade, limitou uma data, para não ficar também, tem colega que manda em novembro, outro dezembro, então nós tem que ficar fazendo. A gente estabeleceu, olha, abril em agosto o Sisconta, ó, até metade de setembro, até final de setembro, todo mundo mande para o colega correspondente, porque senão o cara faz todos da zona dele, quando chegar em dezembro aparece mais um. A gente, o PR aqui baixou a gente foi norma, a gente fez uma orientação técnica por escrito e estabeleceu que os colegas entrassem e que até tal data já remetesse para os colegas os reembolsos de pessoas que moram em outras zonas eleitorais, né, para ficar bem tranquilo. Passado isso, então, o primeiro filtro bom, é um eleitor que é da minha zona eleitoral, se não é, eu mando para a zona eleitoral competente. Bom, é da minha. O que eu tenho que olhar? Primeira coisa importante, que eu digo até para não errar, que é o principal erro que acontece lá no dia a dia, é essa tela aqui, ó, só ver, olha a coluna lá, se é valor de doação financeira realmente o limite é 10% do rendimento anterior. Agora, se é doação estimada, veja que diz lá, a segunda seta, do valor da doação estimada, essa é 40 mil. Então, cuidem, né, para não querer calcular aí, eventualmente, algum erro por isso aí. Quando abrir o Recom vai ficar muito claro se é receita financeira ou estimada, tá? E, por último, finalmente, o que temos que fazer? Bom, temos aqui o Recom da minha zona eleitoral, é uma pessoa que mora na minha zona eleitoral, fisicamente ela mora, tem domicílio civil aqui, é uma doação estimada ou doação, ou é doação financeira. O que eu vou ver? Primeiro, o arquivamento direto. Tem algumas impostos que eu posso arquivar diretamente no próprio sistema, né, provavelmente permite isso. Apurar, às vezes você tem uma dúvida realmente, eu apuro no MNF, no PPE, mas assim, nem precisa PPE, não é obrigatório essa investigação. Ou se eu já vejo de plano que é irregular, eu já represento direto, não precisa fazer muita... Aqui não há uma necessidade de uma burocratização muito grande, o sistema é feito justamente para facilitar. E aí eu trago para vocês as 3 hipóteses de arquivamento direto, que eu digo para vocês vai ser a maioria dos casos. Aqui de 80% a 90% dos casos vão se encaixar uma dessas 3 regras, tá? Não sei o histórico do estado de vocês, mas me parece, né,
Na maioria dos estados, é isso que acontece. 80%, 90% que vem acaba sendo para arquivamento. O próprio sistema Sesconta permite lá, no editar, arquivar. Vem até o modelo pré-pronto, se é doação de 10% do limite de isenção da Receita Federal, ou se você pode substituir, baixar um arquivo, Ctrl+C, Ctrl+V, lá que você tem um arquivo, ou mesmo puxar um arquivo em PDF, ele também aceita. Mas é coisa bem simplória, e o regulamento do Sesconta fala que pode arquivar de forma resumida, sintética, 2, 3 parágrafos que sintetiza a situação. Basicamente, quando o arquivo direto, basicamente, primeiro, vai ser a grande maioria, a pessoa que é isenta ou não declarante está lá na Receita que recebeu zero, né? Então, qualquer doação, se ela aparecer R$100, R$200, R$1.000, vai aparecer que ela é doação em excesso, porque, né, não tem limite sobre zero. Então, quem é isento declarante vai aparecer na lista, mas na verdade a gente usa como critério, o TSE é pacífico, isso até na resolução consta, né? Doações de quem é isento ou não declarante, e aí aparece também como não declarante ou isento, né? Quem não declara valor, se for uma doação abaixo de 3.388, que isso representa 10% do limite mínimo, né, para pagar imposto de renda, acaba arquivando. Uma situação bem pacífica dentro do Ministério Público, da doutrina, da jurisprudência, a ponto do próprio TSE colocar isso na resolução, no artigo 27, parágrafo 8º, no mundo lá tem essa situação, que é basicamente isso. Que vai ser a seguinte maioria, tá? Então, se der lá um valor abaixo de 3.388, basicamente, quase todos você vai arquivar, especialmente porque a grande maioria vai ser isento e não declarante. A segunda exceção, também acontece muito, se ele é declarante ou não importa se é declarante ou não do imposto. Se é uma doação estimada, abaixo de 40 mil, dá para arquivar, claro, tem que ser um bem dele mesmo, né? Um bem dele é um serviço dele, né? Porque às vezes não empresta só um carro, um imóvel, ele faz um serviço, ele faz uma entrega remunerada, que seja remunerado, mas ele não cobra do candidato, ou faz um serviço, tirando de contabilidade da advocacia, que essa não entra no limite, faz algum serviço e aí ele faz um recibo desse serviço, tá? R$40 mil, tá? R$40 mil. Veja, isso aqui não é pagamento efetivo de cabo eleitoral. O cabo eleitoral, o candidato recebeu o dinheiro da campanha de doação financeira e depois pagou o cabo eleitoral, né? E aquele cabo eleitoral, digamos, que faz campanha voluntária, né? Você não precisa fazer recibo estimado, né? A pessoa que faz campanha voluntariamente não tem necessidade, tá? Aqui é a pessoa que faz doação estimada em dinheiro de algum serviço específico, né? De programação, de artes visuais, porque a internet tinha muita coisa feita, né? Às vezes o cara faz um recibo por ter feito alguma situação. E, por último, mesmo que ele for declarante, né, ele declarou lá que ganha 80, 40, 50 mil, mas a doação dele é abaixo de 1.064, também a gente arquiva por quê? É uma interpretação bem razoável também, porque, na verdade, a própria Lei 9.504, a resolução, né, doações até 1.000 FIIs, feita em tese pelo eleitor, né, pode fazer, não é que doação, ele usa, né, dinheiro próprio para fazer alguma coisa a favor do candidato, não precisa nem declarar, nem indicar à Justiça Eleitoral que gastou. Então, a gente usa como parâmetro, né? Doações abaixo de 1.064 também pode arquivar direto. E eu repito a vocês, 80%, 90% dos casos vai acontecer isso. A gente vai doação de quem é isento não declarante abaixo de 3.338, ou porque é estimada abaixo de 40 mil, ou porque mesmo que ele declare receita, é uma doação abaixo de 1.064. São situações bem consolidadas, não tem muito questionamento em relação a isso. E quando eu tenho que apurar, eu sou obrigado a fazer NF, PPE, que é uma situação de investigação, né? Não é obrigado, é facultativo, né? Mas se tiver uma dúvida fundada, eu digo só em caso de dúvida fundada, não é para cada situação que tem um arquivo vai abrir, não. Às vezes, 20 mil, 30 mil, porque claramente um dinheiro que não podia já representa. É só quando eu tenho realmente, né, pelo recombo, uma informação da prestação de contas, ou que eu conheço. Às vezes a cidade pequena conhece até, alguém conhece a situação e pode ter que apoiar. Então, exemplos que mais comum ter que apoiar em informações que o doador é produtor rural, porque o produtor rural ele não é a declaração da receita dele, líquida dele, né? É sim da receita bruta, né? De todo o rendimento dele, de todo o faturamento bruto dele, é muito mais, né? Do que 33 mil, só mais de 200 mil, e em 10% ele fica bem tranquilo a doação dele, tá? Sobre a renda bruta. Também se a informação que o doador não é proprietário ou do bem estimado, ele faz uma doação do imóvel, empresta ou um carro ou de qualquer outra coisa, só que não é dele. Então, ele está dando uma coisa que não é dele, não pode, ele existe que a doação estimada seja dada para o bem. Ou também a doação de altos valores beneficiários de programas sociais, pode ser uma fraude, né? O cara vai aparecer lá que o cara é beneficiário de Bolsa Família e doou 10 mil reais, né? Isso é um pouco incompatível. Isso pode acontecer realmente, porque o cara eventualmente não merece ganhar o Bolsa Família, você vai daí mandar uma cópia para o MPF apurar, ou
né, ou para excluir do sistema, né, para os órgãos responsáveis, ou pode ser que um candidato engraçadinho, né, que brinca, né, o candidato pega o CPF aleatoriamente de alguém e a pessoa nem pulou, porque uma das formas de um candidato esquentar o dinheiro, até fazer doação via Pix, um candidato tem dinheiro, frio, caixa 2, ou né, familiar que tem dinheiro para votar na campanha e não pode doar por causa do 10%, o que eles fazem? Eles pegam o dinheiro, pegam do Pix de alguém, do CPF de alguém e fazem a doação pelo CPF, né? Ou outra forma. O CPF é mais difícil, tem que ter conta Pix, mas faz uma transferência, faz um depósito identificado com o CPF. Pode ser que a pessoa foi utilizada, né? Tipo, usaram ela de forma fraudulenta e a pessoa nem sabe, né? Eu já vi casos, né? Chamou uma pessoa aqui, você doou beneficiário social, você doou, que doou? Não, nunca doei. Na verdade, o candidato ou algum próximo a ele usou o CPF de uma pessoa para fazer doação e esquentar o dinheiro, né? Então é interessante fazer isso. Só cuidem, né? Não é que todo beneficiário de programas sociais podem doar, claro que pode, não é porque ele recebe Bolsa Família, outro programa que ele não pode doar. Só beneficiário por si só não é proibido doar, ele pode doar, desde que esse valor seja compatível, né, com ele. E, com a situação, valores baixos, regra está no arquivamento, mas né, fica dando uma olhada. Se é valores altos, aí sim, né, dá uma olhadinha, não custa por aí e comunicar ao MPF, né? Para possível fraude no programa, né? Ou ver se realmente alguém usou o CPF dele, tá? Mas por isso, não é por si só, vai aparecer beneficiário do programa social, por si do R$ 300, não tem problema nenhum, R$ 500, acho que até R$ 1.000, né? Depende da situação, não vejo muita incompatibilidade, né? Porque hoje Bolsa Família pega toda a família, às vezes o cara faz um bico, faz outra coisa, né? Mesmo de forma informal, né? Tem aquele parâmetro lá abaixo de 1.060 doadores, né? É bem razoável, tá? E, última hipótese, se não é caso de arquivar e dá para representar direto, ou mesmo eu apoiei, vou ter que representar, finalmente a gente chega às doações apontadas acima do limite. O RECON apontou já acima do limite, eu não sei qual é a conta que mas apontou que é acima do limite. Não é caso de arquivamento, eu não preciso apurar, eu já faço a representação. Só lembrando, cuidem que se for do candidato, né, porque a Receita não faz esse filtro, se for o próprio candidato, ele é o 10% do teto da campanha lá no seu município, tá? Os modelos de representação, não sei se o Cláudio disponibiliza o PRE, para vocês conta tem, vocês conta sempre botou no canto superior direito, quanto abre, vocês contam logar, quanto aceno, no canto superior direito, vocês botaram o modelo do IPPE, modelo de representação, do imposto fiscal como eliminar, tá tudo lá. Então, o próprio sistema tem modelos de Word para vocês editarem, um modelo bem tranquilo, que não quer preciso bancário, e na sequência, em função disso, já pede lá no final 100% de multa, né? Em regra, nós promotores sempre pedimos 100% de multa, até 100% de multa, de acordo com o caso lá, para o juiz até 100% de multa aplicado. Então, é bem tranquilo a representação. É importante, o Sisconta é um sistema, como eu repito, do Ministério Federal, que é o titular do Ministério Eleitoral, que comanda, e ele tem regulamentação sobre isso, a gente é obrigado, e é importante, o sistema nos acusa, o que tem nossa zona legal de doadores ilegais, a gente tem que anotar dentro do sistema lá, o arquivamento direto, a gente já bota a justificativa lá e salva, ou se está na investigação também, você seleciona lá para salvar a instalação da investigação, ou também se representou e que data representou, né? Basicamente é isso que tem que anotar no sistema. Até porque o arquivamento, né, sempre foi assim, a gente não vai mudar, acaba o PRE tendo que homologar, depois, né, é feita a homologação. Quem tiver cidades muito grandes e tem muitos, não precisa fazer uma a um. O sistema até permite fazer em lotes, selecionar todos, né, botar um certinho do lado esquerdo de todos os doadores que têm doação abaixo de 2.888, lá que eu já conferi e é abaixo. Eu posso clicar todos e apertar uma vez só no arquivamento e botar a justificativa e ele salva todos uma vez só, tá? Não precisa nem ser, pode ser em lote, tá? Pois bem, a representação, né? Já estamos indo já para a parte mais processual e aí depois abrimos para perguntas. Não sei se tem alguma agora, Cláudio, algum complemento, doutor Alexandre, algum colega que fazer alguma pergunta agora, ou vamos para a parte mais processual agora da representação? Pode continuar e depois a gente abre para as perguntas. É bem tranquilo, essa matéria não tem muita... As questões que estão prometidas vêm de agora em diante, e no final a gente troca uma ideia, sem problema. Eu só falando a todos, nós temos um problema aqui, doutor Moisés, é que nós não temos o biênio fixo. Então, muitos colegas vão sair em setembro, outubro, e vão entrar outros que não estão nem participando deste evento. Então, nós temos essa preocupação e vamos dar um apoio para esses colegas que entraram. O colega está sendo treinado, dá para fazer, porque é simples, né? Exatamente. E assim que o Sisconta abre, geralmente em agosto, setembro,
A gente faz uma oficina, então vocês podem ficar tranquilo, quem está assistindo, o doutor Moisés está mostrando ali aquelas colunas do Sisconta. Nós fazemos uma oficina, abrimos o Sisconta, mostramos na prática para toda a equipe como faz. Bem tranquilinho, o sistema é bem intuitivo, a gente faz uma oficina, assim que sair o Sisconta, uns 10 dias depois a gente faz a oficina. Ele é bem tranquilo de lidar com ele, bem simplesinho. Então, a representação, esse é o não vai passar. Nós temos fixo sair em outubro. Nós também temos um problema, porque a gente vamos pedir para os caras que estão até outubro fazer, né? No mínimo, mandar para a zona eleitoral competente, tem que fazer, né? Mas o prazo decadencial até tem uma discussão, se pode no dia 8 seguinte, mas não vamos nem discutir isso. Para nós, estando no MIB, não precisa correr risco. Até no dezembro tem que fazer, só a gente sabe do limite, do recesso, ninguém vai estar no recesso para isso, né? Então, o limite realmente é 10, a gente recomenda fazer até 19 de 12 de 2025, né? Lembrando que é domicílio civil do devedor, é onde ele mora efetivamente, então, se aparecer outro município diverso da tua zona lá no endereço dele, já mandar para outra zona eleitoral, assim como você vai receber de outros. Por isso é importante botar uma data aí de setembro, final de setembro, para receber tudo e fazer tudo isso aí, senão fica aí tocando toda hora, né? Lembrar que a representação é obrigatória, não dá para representar e não pedir a quebra, porque você só tem informação genérica, né? Você tem genérica e doa mais, mas tu não sabe quanto apurar, então você precisa pedir obrigatoriamente a quebra de fiscal na liminar, no modelo bem lá, é bem tranquilo, né? Não tem muito quanto a isso. Inclusive, isso não viola. Mas então quer dizer que a Receita violou o sigilo fiscal da pessoa? Não tem isso aí, é pacífico, tem uma jurisprudência já antiga, mas até hoje, né? Não há que se falar em licitude da quebra de sigilo fiscal, pois a Justiça do Tribunal Superior Eleitoral considera lícita a quebra de sigilo fiscal pela autoridade judiciária competente da época, sendo suficiente como indício, né? O resultado do batimento, que é isso que faz isso, batimento realizado entre o valor da doação e os dados fornecidos pelo contribuinte da Receita Federal, o qual deve ser solicitado diretamente pelo par. Até pode, mas a gente não faz isso. Já vai na liminar e aí diz, olha, cargou acima do limite, conforme a Receita informou aqui, pode juntar o próprio RECON e o ofício que a Receita mandou para a gente, né, que vai lá no sistema tem, e aí o juiz determina a quebra. Isso tem até juiz, mas não tem, isso tem. Isso é pacífico do TSE, a própria resolução fala, né, no artigo 27, que o batimento, isso aqui é de suficiente para solicitar a quebra, tá? Isso é importante. Outra questão importante, né? Essa representação deve seguir o rito do artigo 22 da 6490, o rito da AIS, aquele rito, a pessoa notificada para se defender em 5 dias, depois, a audiência, instrução e julgamento até pode, mas raramente vai ter necessidade, né? Eu nunca vi nessa ação, né? E aí depois alegações finais, se for o caso. Tome cuidado, porque não dá para ser desavisado e querer fazer o rito da própria representação, aquele rito sumaríssimo lá do artigo 96 da lei 9504. Aquele rito, a pessoa não é notificada para se defender em 48 horas, depois sentença em 24, recurso 24. Não é esse rito lá, tá? Porque se esse rito, inclusive, depois não dá uma sanção indireta, que é inelegibilidade. Então, a sanção é essa, realmente só tem 100% de excesso, mas indiretamente na lei de inelegibilidade, que é condenado por doação acima do limite, também fica inelegível por 8 anos, se a situação for grave, depois, como veremos ao final. Mas se um dos requisitos do TSE para dar inelegibilidade, que é a nossa principal sanção, né? Que ela é indireta, mas acontece também nessa ação, é o seguinte, tem que ser pelo rito do artigo 22 da 6490, tá? O TSE expressamente coloca, nós temos que seguir esse rito. Então, se eventualmente vir que o juiz manda notificar a pessoa para se defender em 48 horas ou 2 dias, não, é o rito da AIS lá do artigo 22, que é o 22 da 6490, vai ver que é 5 dias, né? Na nossa representação, lá embaixo consta, né, pedindo que seja processada conforme o rito da AIS. Ela não é uma AIS, é uma representação, mas o rito, tá, é da AIS. E atenção também, né, que não se aplica aqui contagem, aqui não tem o direito eleitoral, né? Não se aplica contagem em dias úteis, tá? Aqui a norma do Código de Processo Civil não se aplica aqui. E temos norma para a resolução 23.478, que é a resolução do TSE, que trata da aplicação das normas do processo civil no processo eleitoral, em geral, né? Porque depois tem a eleição específica, mas essa aqui é uma norma geral, ela diz expressamente que não tem contagem em dias. Nossa, é contagem normal como qualquer outra contagem, tá? Lembrando que por ser PJE, processo eletrônico, né? Fora do período eleitoral, fora de que estamos agora, né? Nós estamos agora em fora do período eleitoral. A contagem de processo eletrônico normal, ou seja, mandou para a filha de vocês, tem 10 dias para receber, passou 10 dias, aí contou o prazo, tá? Isso é pacífico, tem não só nessa resolução de se aplica, né? A lei de processo eletrônico, a lei 11.609, né? 11.409, e também nas resoluções, seja nessa resolução aí que eu falei, seja nas resoluções que tratam das eleições, né? Como a resolução de propaganda, resolução especialmente de candidatura, né? Fala que só a gente cobra do dia imediato, né? É só do período eleitoral, que vai lá do candidatura 15 de agosto para 19 de dezembro do ano da eleição.
Acontece muitas vezes, né? Os cartões virtuais não sabem contar prazo, manda lá para o filho do promotor para dar parecer em 2 dias. Por exemplo, pensando que quando 2 dias, tá? Mas 2 dias de quando manda, não. Não estamos em época de eleição, é 10 dias para receber, depois começa a correr o prazo em 2. Isso aí é pacífico, não há dúvida. O TSE sempre foi assim. É que alguns cartões virtuais não sabem contar. Se o colega quiser fazer no prazo rápido, tudo bem. Mas se quiser dar os 10 dias de prazo para receber o processo eletrônico, pode, tá? Depois mais um prazo legal, tá? Então, não tem... Isso vale também, às vezes o colega achou que perdeu um recurso, não se preocupa. Fora do período eleitoral, não tem contagem de dia útil e usa-se os 10 dias do processo eletrônico, tá? Se tiver alguma dificuldade com isso, depois eu dou toda a fundamentação para o Cláudio, se precisarem, passo para vocês, não há dúvida em relação a isso, tá? E aí, os últimos pontos, questões controvertidas, isso acontece muito. O cara é citado para se defender lá numa representação, ele corre fazer uma declaração retificadora. Ficava fácil, sempre, né? Retifica lá e está tudo certo. Não, é pacífico no TSE, tem até na resolução, né? A gente até pode levar em conta a conta retificadora, só que ela é aquela feita até o juizamento da ação, tá? Se ele fizer interrogação citado e aí faz retificador, não, ele só fez porque foi citado, né? Só se ela fez antes. Declarou e no ano passado mesmo, antes de nós representar, ele fez retificador, a gente leva o valor retificado. Mas se não, porque senão seria fácil. Toda pessoa que fosse representada, ele vai lá e faz uma retificador, declara mais, paga um pouco de imposto e está fora da representação. Pacífico no TSE. A declaração retificadora só vale se ela for feita até o ajuizamento. Então, por isso que às vezes, quando faz uma investigação, se você faz uma investigação e chama ele, e se ele for esperto, né? Ele vai lá e faz retificador. Tem que cuidar, tem que ver se realmente precisa fazer. A investigação, eu digo, raramente faz, tá? É excepcional, a investigação não é necessário. Ou ele pode arquivar direto ou representar. Só que eu tenho uma dúvida muito séria, senão faz a representação. Ele bem explica na resposta, você analisa, arquiva. Mas, porque se você investigar e ele ver que está errado, colega que tem o hábito de todas eu vou instalar NF ou PPE, não sei se é para dar volume, para dar trabalho mesmo, já vi colega tentando fazer todo, eu vou fazer. Aí chama ele, aí vai lá e retifica, tá resolvido, não vai ter sanção nenhuma, né? Então, não tem por que fazer representação se não tem por que fazer investigação se já viu claramente que é caso de representação. Cuidar também regime de bens, né? Em regra, também pode ter essa informação, se precisar, né? Mas também representa, ele que justifica. O TSE admite que somar o bem do cônjuge, né? Normalmente a Receita Federal faz a declaração conjunta. Então, na grande maioria dos casos, o casal, os dois CPF, faz junto e automaticamente tem já o teto junto. Mas, às vezes, os casais podem separar, cada um faz a sua declaração de renda, né? Então, se é comunhão universal e também comunhão parcial, eles aceitam, né? Comunhão universal e comunhão parcial, a soma das duas rendas é que dá para tirar os 10%, tá? Daí coloquei pelo menos uma jurisprudência, né? Eu risquei com recente, porque não é recente, isso aí já é bem pacífico, tá? Eles podem somar. Então, pode ser que você faça a representação e na resposta, né, dele vem isso, não, se o casado no regime da comunhão parcial ou comunhão universal, tá aqui. Aí ele tem que mostrar, né? Não é só dizer o casamento, vai ter que mostrar a declaração dele. Você vai ter a declaração dele, na verdade, já pela quebra, né? Mas a dela você não tem. Então, ele vai ter que mostrar. O ônus da alegação é que passa a ser o ônus dele a alegação do fato modificativo. Ele tem que apresentar a declaração da mulher dele separada para a renda dela, somada à sua, dá dentro do limite de 10%. Tá? Empresário individual é aquela misturança, né? Isso até tem decisões dos dois lados, mas assim, a gente tem, porque o empresário individual tem o CPF, mas tem o CNPJ, mas se confunde, né? Na doutrina, na jurisprudência, ele é como se fosse a pessoa, ele é a própria pessoa, né? Não é aqui quando é empresário individual de responsabilidade limitada, né? Aquele que tem mistura, pessoa física, pessoa jurídica. Se ele fizer, que hoje é possível, né? Aquela meia limitada, ou seja, empresário individual, mas ele tem de responsabilidade limitada, aí não, porque ele está separando o patrimônio dele. Então, o TSE até separa as situações, empresário individual, simplesmente, né? Que não é limitado, o que é ilimitado, aí ele, né, vários faturamento deles, aceita o limite da doação, fica misturado o física dele com o CNPJ. Agora, se ele tem o CPF dele, tem uma MEI, uma empresária individual com responsabilidade limitada, não, a limitada é separada, porque ela limitou o patrimônio dele, tá? Para eventuais. Esse é mais importante, acontece muito, né? Cidade interior tem muito isso, né? Se é produtor rural, não é a declaração, inclui todas para a campanha os 10% lá, é a receita bruta da atividade rural. Então, esse é delicado. Então, às vezes o cara, né, até a declaração lá não é sobre o valor tributável, né? O rendimento dele que é tributável, que é feito os 10%, é sobre a renda bruta. Então, um produtor que vende lá frutas, verduras, ou sei lá, soja, milho, né?
o faturamento também é alto, 200, 300, depende se é familiar, não, 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, né, de faturamento. Produtor rural, os 10% é sobre a receita bruta. Imagina um grande fazendeiro, né? Imagina os grandes fazendeiros, o limite deles é gigantesco. Na verdade, ele pode doar mais que a própria campanha, vai bater no teto, né, da campanha, mas então só tome cuidado que pode, se não perceber antes, pode vir na resposta da defesa lá, mostrando que tem atividade rural e que o faturamento dele no anterior é altíssimo. Normalmente é alto, né, porque é o faturamento bruto, né? Então também está excluído. A sanção não tem significância, tá? É claro, o arquivamento não é questão de significância, estamos arquivando porque é a regra do jogo lá, os 10%. Aqui o seguinte, mas ele cedeu, como a gente já viu lá, tinha até o TSE no julgamento lá, que o excesso era de 187,99. O excesso de doação dele foi de R$ 187. E o TSS não tem significância. Então, 187, 100% dá 300 e pouco. De sanção. Então, não tem significância. Se o colega quiser aplicar, é liberdade, depende de cada um. Mas a gente aqui, até porque já se deu excesso, né? Então, não tem porquê daí. E é pacífico no TSE. Aqui, esse julgamento em 2018, mas eu acabei de pesquisar um até para confirmar se não tinha a jurisprudência é a mesma, tá? Não se aplica em significância no excesso, tá? Por último, dolo ou culpa, não se apega isso aí. Mas eu não sabia dessa lei, não tem problema. Aqui no eleitoral, felizmente, aqui não precisamos, porque não estamos em probidade, não estamos no crime, não importa, tá? Bateu o excesso, pagou. Não tem análise se tinha dolo, culpa, texto, não importa, né? Deu excesso, paga, tá? Não se analisa dolo ou culpa, tá? Se é pacífico, 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 não tem discussão. E aí, a gente já falou, precisam ter oficina sobre o Sisconta, mas tem que atestar o Sisconta também, se deve receber, normalmente o Sisconta, a gente vem até um pouco chato nele, dispara, cada um ele vai disparar um e-mail para vocês, mas, né, o que importa, na verdade, tem que entrar. Mesmo sem receber e-mail, tem que entrar no Sisconta lá e consultar na sua zona eleitoral todas as doações que o TSE e a Receita indicaram como sendo da sua zona eleitoral que estão acima do limite em tese, você começar a analisar. Ou vão arquivar, ou vão investigar, ou vão representar. Repito, só investigue no último caso, em regra não precisa, tá? Em resumo, esse é o fluxo soleno, tá? Você vai acessar o Sisconta para consultar. Você vai, a primeira coisa a fazer, você analisar o domicílio do doador, o domicílio civil, se aquele endereço lá que apareceu na Receita, vai estar lá no Recon, lá que eu mostrei o endereço do município. Se não for da sua zona eleitoral, pode botar lá no edital e mandar para a zona eleitoral competente. Verificar o tipo de doação, se atenta se é doação em dinheiro, porque de dinheiro financeiro é 10% do limite da receita do ano anterior, porque se é doação estimada em dinheiro, a doação estimada em dinheiro, essa é R$40 mil, tá? Aí você decide se vai arquivar direto no sistema, rapidinho lá, se você vai investigar, em pouquíssimos casos, ou vai representar direto, e na representação você vai ter que pedir obrigatoriamente a quebra do sigilo fiscal, liminarmente, tá? O modelo lá. E você fazer tudo isso, você vai voltar no Sisconta lá e vai dizer lá se você arquivou, investigou ou representou, tá? Último ponto, que é um ponto controverso, ainda é um ponto que nós temos que discutir lá no Genaps, vamos discutir, mas não sei o que os colegas pensam, também o próprio nosso PRE, né, que isso é importante, cada estado, a orientação, né, porque o direcionamento de cada estado, né, a coordenação do PRE é importante, né, dar os direcionamento, né, se nós vamos fazer ou não, o apoio não prestação civil na esfera eleitoral, né? Da doação acima do limite legal. Porque várias vezes as pessoas chegam, eu não sabia, como é que eu faço para receber? Precisamos da ação para representar? Ou vamos fazer um acordo? Essa é uma questão controversa ainda. Há doutrina, há situações que defendem, né? O argumento é muito tranquilo. Se até na matéria criminal, né? Crimes, a gente vai ter lá transação, suspensão do processo, a NPP, e no civil também, né, discutiram que antigamente não podia, né, na improbidade, agora tem o NPC, não há previsão expressa, então não há, mas a aplicação analógica, subsidiária, né, e todo o caminho, né, da conciliação que existe em todos os ramos do direito também chega no eleitoral, e a gente acredita que é possível. De outro lado, os colegas que dizem não, previsão legal expressa, outro problema, que aí é a discussão, né, além da doação civil, porque ele pode se propor, eu pago 100% na multa, eu dei 300 limite, então eu te dou 600 aqui, eu pago, vamos fazer uma NPP, a NPC que vão arquivar, mas tem uma questão, essa questão que indiretamente pode dar inexigibilidade, né? Se for sancionado e for uma representação processada, ele fica inelegível por 8 anos. Só que aí que é o detalhe, meu último ponto, né?
não é todos que ficam inelegíveis. O TSE tem uma jurisprudência restritiva, só se for grave. Eu deixei aqui no final 2 jurisprudências, só para vocês verem, né? Então, daí, para talvez construir o limite, faz acordo, não faz acordo, tem que levar em consideração isso, né? Que ele só indefere a candidatura de quem teve quem teve doação acima do limite, se uma causa ela for uma doação acima do limite for grave, né? Tá aqui a segunda parte do julgamento que ele fala, né? De acordo com o julgamento do TSE, a mencionada causa de ilegibilidade não deve ser aferida de forma objetiva. Foi lá condenado por doação acima do limite legal, automaticamente elegível? Não, pelo TSE. Realizado um juízo de proporcionalidade e razoabilidade quando análise do requerimento de candidatura, assim que o eleitoral examinar o reflexo da doação irregular, aquele excesso, né, no processo eleitoral, em concorrer, bem como a respectiva representação observou o rito da 22, lembra que eu falei do dado rito, né? Aqui está bem expresso, tá? É isso que o TSE leva em conta. Para dar elegibilidade, eu nem vou ler a emenda aqui em cima, só vou ler ali no item 1, não no item 1, Romano 1 aqui. Para ser inelegível tem que ter condenação do Estado em julgado. 2, apoiar a representação que adotou o rito do artigo 22 da 6493, gravidade suficiente para afetar o equilíbrio das eleições. E aqui, nesse julgamento mesmo, foi um caso de doação de R$ 169 mil, foi 333% acima do limite, deu gravidade, nesse caso foi inelegível. Então, eles levam em conta o tamanho da doação, só situações mais graves que geram elegibilidade. Por isso que eu volto aqui, para termos de debate aí com o Cláudio, com o nosso procurador regional eleitoral Alexandre, para, se quiser esse ponto e outros, né? Esse é um ponto a ser fixado em cada estado, né? A gente vai tentar unificar também nacionalmente via GENAS, tentar pedir uma orientação, né? Mas é uma coisa que precisamos refletir. Então, devolvo a palavra ao doutor Alexandre, doutor Cláudio, aí, agradeço a atenção nessa explanação aí, que espero ter sido bastante claro e objetivo de forma prática aí com o dia a dia dos colegas aí que vão ter pela frente a partir de agosto aí. Muito obrigado.